No episódio anterior, Paula foi traída pela irmã, atacada pela imprensa, humilhada pelos opositores. Mas ainda não acabou. Ainda resta mais um golpe que ameaça acabar com tudo, definitivamente. Ali no fim de novembro, a Paula viu o que seria uma destronação em massa quando ela e seus advogados foram informados que 408 mil cópias de uma revista chamada Penthouse foram impressas e estavam sendo preparadas para serem distribuídas e entregues em todo o país. E nessa revista continham fotos da Paula sem roupa. Então tá, eu vou fazer um pequeno retorno ao passado para vocês entenderem um pouquinho como chegamos a esse ponto. Em 1988, a pequena casa da família da Paula, na Front Street, pegou fogo. A família não tinha seguro e a Paula não tinha um lugar permanente para morar por um tempo. E nesse período ela começou a namorar um cara chamado Mike Turner, e isso durou alguns meses. E a Paula acabou morando junto com ele. E então ele acabou convencendo a Paula a tirar algumas fotos com ele e também ele fotografá-la usando apenas trajes de banho. Nessa época, a Paula tinha 19 anos e esse homem 31. 7 anos depois, quando eles não estavam mais juntos, a Paula já estava casada com Steven, o Mike vendeu as fotos para a revista Penthouse e a Penthouse, por sua vez, decidiu imprimir essas fotos sem o consentimento da Paula. Quando os advogados dela ficaram sabendo, eles tentaram impedir a circulação da revista judicialmente. Um juiz de Nova York bloqueou a distribuição das fotos pela revista e essa ordem de restrição prévia raramente é usada, exceto para impedir a publicação de segredos de Estado, principalmente como paradeiro de navios durante a guerra. Aí a Penthouse argumentou que as fotos foram protegidas por leis de liberdade de expressão, por causa do seu valor jornalístico. Só que os advogados da Paula argumentaram que, considerando a diferença de idade entre eles na época desse relacionamento, isso era uma violação das leis de privacidade de Nova York. E aí outro juiz discordou, e como a exposição da Paula não era uma questão de segurança nacional, essa ordem foi suspensa e as 12 fotografias que o Mike vendeu para Penthouse foram publicadas. O advogado da Paula, Joseph Camarata, disse que a publicação dessas fotos era um absurdo, e ele usou palavras mais pesadas inclusive. Sem contar que os juristas argumentaram que a decisão do juiz não esclarecia se o Mike tinha o direito de vender para Penthouse sem a permissão da Paula. Sem contar, uma das defesas da Paula é que essas fotos foram tiradas para a visão privada dele e que eles tinham um contrato oral. Revistas como a Penthouse não podem usar legalmente fotos de modelos sem consentimento. No caso de celebridades como Marilyn Monroe ou Vanessa Williams, esse consentimento foi dado muitos anos antes das publicações ocorrerem. E às vezes muitas dessas mulheres vivem para se arrepender profundamente de terem cedido essa permissão em algum momento. E no caso da Paula, o advogado do editor Victor Knova, ele afirmou que a Paula se tornou uma figura pública, considerando toda a sua empreitada contra o presidente, e portanto ela estava aberta ao escrutínio jornalístico. E ele terminou sua declaração dizendo que ela perdeu qualquer direito à privacidade. Enquanto a Paula tentava lutar contra as difamações tradicionais que ela já estava enfrentando, e agora teria mais essas fotos para tentar explicar, a revista veio com um bônus, um artigo que acompanhava as fotos terrivelmente tenebroso, com inúmeras difamações sobre a imagem da Paula, principalmente fornecidas pelo cunhado dela, o marido daquela irmã que estava falando mal da Paula na mídia. E aí ela teve mais uma derrota judicial, porque no dia 28 de dezembro de 1994, a juíza distrital dos Estados Unidos, a Susan Weber, determinou que o julgamento não poderia ocorrer até que o Bill deixasse o cargo. Considerando tudo que eu já apresentei até aqui, eu vou fazer um resumo para vocês de como funcionou todo o imbróglio judicial por parte do Bill. Primeiro,
ele evitou cuidadosamente fazer qualquer declaração, juramentada ou não, sobre o que ou se alguma coisa aconteceu entre ele e a Paula. Ele nunca negou pessoalmente ou publicamente que a Paula foi entregue em seu quarto pelo Danny Ferguson. Além disso, o advogado pessoal do presidente, o Robert Bennett, nunca negou com especificidade este ou muitos outros detalhes das reclamações factuais, seja no tribunal ou em suas incontáveis aparições de mídia. Quem conhece um pouco de direito sabe que esse truque de eu não me lembro é muito comum. Mas ele nunca negou que uma reunião aconteceu e, em vez disso, ele proferiu muitas negações não negativas ambíguas. Isso, de uma forma enfática, revela o quanto a Paula está falando a verdade, principalmente pela coesidade que ela teve em todas as reclamações e em todos os argumentos apresentados publicamente, juridicamente. Porém, quando o processo da Paula foi aberto, o presidente e os seus advogados também exploraram todas as táticas de demora sob o seu comando, incluindo recurso pendente na Suprema Corte para evitar um confronto com as evidências. Ele também veio com uma ampla argumentação sem precedentes de que a Constituição proíbe todos os procedimentos em todos os processos por danos pessoais contra um presidente em exercício. Esse argumento deu uma chocada e tal pela ousadia, mas ele foi rejeitado pelos tribunais distritais e de apelação. Teve um tribunal que achou esse recurso tão absurdo que emitiu uma declaração que dizia que a Constituição não criou uma monarquia. Só que o Bill e a equipe dele acabaram ganhando ou perdendo, porque enquanto eles levavam essa reivindicação de imunidade à Suprema Corte, o presidente e os seus advogados obtiveram ordens provisórias impedindo a equipe da Paula de fazer descobertas sobre outras testemunhas ou informações sobre o Bill. Inclusive, eles estavam proibidos até de fazer pesquisas sobre o Danny Ferguson. Resumindo, as mãos dos advogados ficaram completamente amarradas. Eles também conseguiram adiar a apresentação de uma resposta do Bill, admitindo ou negando qualquer resposta das factuais específicas queixas, fazendo assim com que o processo ficasse estagnado. Essa articulação foi muito bem engajada, principalmente por conta da experiência do Bob Bennett, e a estratégia de defesa dele foi um sucesso na mídia e também nos tribunais. Isso tudo foi somado ao fato de que os representantes e os apoiadores do Bill, um número considerável da mídia impressa e praticamente toda a mídia televisiva, porque nessa época o canal Fox News ainda não existia, que seria um canal que iria surgir depois, quando estreasse, iria se tornar o único canal com uma opinião completamente diferente dos outros, em questão de política e tudo que se vai a partir disso. Então a mídia em conjunto conseguiu desviar a atenção das evidências mais relevantes ao orquestrar um blitz que descrevia Paula como uma promíscua, paqueradora e uma caçadora de ouro em busca de fama indigna de fé. E nesse caso, as evidências em favor da Paula são muito mais do que a sua própria palavra, principalmente considerando o testemunho do Danny Ferguson, a própria postura do Bill e toda a construção da circunstância que desenrolou nesse processo. Então eles basicamente seguiram a onda do contra-ataque pesado que o advogado do Bill, Bob Bennett, lançou através da sua famosa frase lixo de tabloide. Então basicamente todas as notícias e comentários das inúmeras horas que eu passei assistindo aos programas de televisão da época, todos eles ignoraram ou minimizaram a força das testemunhas corroboradoras e das outras evidências que fortaleciam as declarações da Paula. Os mesmos que irradiaram suspeitas dos motivos da Paula sequer fizeram a mesma pergunta em relação a Anita Hill, ao mesmo tempo em que ironizavam o atraso de quase 3 anos em tornar públicas suas alegações, e esses mesmos também não questionaram o atraso de 10 anos da Anita, ou então da decisão dela de seguir o juiz Clarence Thomas para um novo emprego depois que
que a suposta pressão sobre ela começou. Sem contar que o Bennett era um especialista em multimídia por conta da sua firma de advocacia. Ele aparecia constantemente no Larry King Live e em outros programas o tempo todo. Agora, um detalhe é que esse tipo de advocacia não sai barato. As taxas e custos acumulados de Bennett até aquele período, todas as horas que ele passou defendendo o Bill na televisão, que aliás foram contabilizadas depois, e surpreendendo zero pessoas, ele passou um tempo muito, mas muito maior defendendo o Bill na TV do que nos tribunais. E tudo isso dentro do período de 94 a 95 ultrapassou 2 milhões, que era o triplo do valor pedido pela Paula, $700 mil em indenizações. No geral, foram mais de 5 milhões em gastos que o Bill teve durante esse processo com a Paula. Só que, para sorte milagrosa do presidente e dos seus advogados, duas grandes seguradoras vieram em seu socorro, generosamente assumindo a responsabilidade pelos honorários da advocacia do Bob Bennett. Em 17 de janeiro de 1995, a Paula entrou com um pedido para reverter a decisão da juíza no Tribunal de Apelações, e em 14 de setembro de 1995, um painel do Tribunal de Apelações de 3 juízes ouve os advogados do Bill, que argumentaram que permitir que o caso da Paula de prosseguir enquanto o presidente estivesse no cargo o distrairia dos seus assuntos mais importantes. E os advogados da Paula argumentaram que ela deveria ter os mesmos direitos de qualquer outra pessoa que esteja abrindo uma ação judicial. Eu separei para vocês um trecho de um artigo que eu vou ler aqui para vocês verem o que um jornalista diz a respeito da aparência da Paula. Suas roupas são inspiradas na piscina da secretaria. Aí agora ele fala sobre o cabelo, que ele chama de cadeado. Os cadeados quimicamente fritos da Paula pertencem a um shopping ou a uma lanchonete. E tem também os seus grandes arcos flexíveis, que no caso eram os brincos que ela usava, que parecem brotar da selva que é o seu cabelo. Eu achei poucas declarações da Paula registradas nesse período. E ela era atacada com tanta coisa que ela nem tinha espaço ou fôlego para responder a todos esses comentários. Mas eu encontrei um no qual ela faz uma menção em relação à sua situação e a da Anita Hill. E então ela disse o seguinte: só porque não sou uma alta funcionária como uma advogada ou algo assim, ou alguém do alto escalão que obteve um grande diploma, significa que não sou importante. Aqui é um contraponto, porque a Anita Hill era professora de Direito e a Paula veio de uma cidade pequena do Arkansas. Considerando então que vocês já viram que a cobertura da Anita parou o país e o da Paula não causou diferença nem no trânsito, é considerável que uma força motora está por trás de tudo isso. E nesse caso, as orientações políticas das maiorias dos repórteres, editores e produtores estavam como fatores motivacionais por trás de toda essa circunstância. Uma pesquisa da época do Freedom Forum e do Roper Center de Washington, D.C. 89% dos entrevistados desta pesquisa disseram ter votado no Bill em 1992 e 7% no presidente Bush. Mas eu encontrei 2 comentários interessantes. Michael Caus, que na época era do The New Republic, foi mais honesto do que a maioria dos seus colegas quando ele escreveu um artigo em 1994 dizendo que ele não achou que a história da Paula era uma grande história, mas não porque ele não acreditou nela, mas porque ele, como seus outros colegas, não gostariam de ver o presidente aleijado por essas acusações. Já um outro jornalista de orientação democrata fez uma retrospectiva de toda a sua conduta na cobertura em relação aos eventos ligados a Paula. Isso tudo resultou num artigo imenso e foi muito interessante as posições que ele foi estabelecendo nos tópicos. Uma das esferas iniciais foi um artigo que ele havia escrito na edição de julho de 94, que ele acreditava que a Paula estava mentindo, pelo menos sobre os detalhes mais sinistros. E ele deixa claro no artigo: olha, eu votei no presidente, eu sou democrata e provavelmente vou votar novamente no Bill, mas depois de entrevistar a Pamela e a Deborah, 2 testemunhas que a Paula havia confidenciado o que havia ocorrido na época, ele mudou de opinião e ele acreditava plenamente na causa da Paula. Entre seu artigo gigante, teve uma parte que ele disse que era impressionante
na opinião dele, a hipocrisia ou ignorância e preconceito da classe de feministas e liberais que proclamaram durante o alvoroço da Anita Hill que as mulheres não inventam essas coisas. Mas quando a Paula apareceu, aí todas essas mesmas pessoas disseram que era uma invenção. Agora a gente vai dar uma pausa na história da Paula, ela vai retomar quando as águas começarem a se agitar. Principalmente no momento que eu tô bem nervoso quando chegar a hora de gravar, que é uma entrevista que tomo como muito dramático com a Paula. Acho que de todas as entrevistas, acho que aquela assim é a mais forte de todas aquelas que eu já havia detalhado aqui no episódio anterior. Considerando que nesse ponto há um volumoso número de personagens envolvidos na história, a uma certa altura todos vão funcionar como dominó para fazer com que o tabuleiro mude de lugar de uma forma chocante. E nesse período de 95 e 96, o processo da Paula vai estar tramitando. Então, quando há um retorno significativo, que é em 1997, eu vou estar retomando a história dela junto com as das outras pessoas que já estarão em pleno protagonismo aqui. Então, nesse momento, eu vou voltar um pouquinho para 94 para encerrarmos algumas pendências, principalmente com a Linda Tripp. A Linda disse em seu livro que quando viu a Paula aparecendo a público, ela não duvidou nem por um segundo de que o que ela estava falando era verdade. Porém, a casa para Linda ia começar a cair nesse período, porque no dia 2 de março de 1994, o Bernard Nusbaugh, o chefe da Linda, anuncia publicamente que vai renunciar ao cargo de advogado e conselheiro do presidente. Essa renúncia vem em meio ao fracasso público das inúmeras críticas e pressões com a investigação do Will Walter que estavam fervendo naquela época. Nesse ponto, eu não sei bem como as coisas aconteceram pelo ponto de vista da Linda, porque depois daqui, em seu livro, ela avança direto para 1996, então o que eu vou relatar agora não vai ter uma corroboração da Linda. As informações que eu consegui são baseadas em outros testemunhos e relatórios internos da época que posteriormente se tornaram públicos. A Linda nunca chegou a fazer elogios sobre sua própria capacidade no trabalho no seu livro, mas eu encontrei relatos indiscutíveis da competência considerada excepcional no período em que ela atuou sob a administração do Bush e depois do Bill. Como funcionária da Casa Branca, todo o trabalho que ela exerceu lá foi muito bem avaliado. Porém, isso em questão profissional, porque em relação em afinidade com a administração, com o Bill, com a Hillary em si, já era perceptível que a Linda não iria mentir por nenhum deles. Quando Bernard deixou a Casa Branca, ele foi substituído por Lloyd Cutler. E a Linda e a Caitlin Wiley, que era voluntária nessa época, foram até o Lloyd e corajosamente propuseram que elas fossem sua equipe de secretariado. Eu não sei como foi essa conversa, infelizmente eu não encontrei um trecho, nada que referenciasse como foi, mas eu sei que o Lloyd ficou desconcertado com essa situação e ele acabou recusando, optando por manter seus próprios funcionários. E depois que o Bernard sai, a Linda fica deslocada. À medida que seu trabalho diminuía, sua infelicidade aumentava. E no final de junho de 1994, os funcionários da Casa Branca começaram a receber pedidos para testemunhar na investigação Will Walter, incluindo sobre o incidente com o Vince Foster. E então eu encontrei testemunhas da administração do Bill que relataram que nesse período eles ficaram ansiosos para remover a Linda da Casa Branca, porque ela foi considerada um canhão solto. Eles estavam temendo que ela pudesse possuir informações prejudiciais sobre os eventos em torno do Vince. Um membro da administração revelou em 1998 que a Linda nunca fez nada contrário à presidência enquanto estava na Casa Branca. Já outro indivíduo disse que ela era uma excelente profissional, muito competente em seu ofício, mas que ele se incomodava com a postura da Linda, que era mais rígida em relação aos costumes mais modernos da equipe que veio com o Bill do Arkansas. A Linda praticamente ficou sem papel durante seus últimos meses na Casa Branca. Ela foi atribuída a uma mesa vazia em outra parte da ala oeste sem nada para fazer. E aí há mais uma implicação que vai formar uma triste ruptura aqui na história. Acontece que a Caitlin Wiley conseguiu um emprego como secretária do novo advogado. Era quase como se ela estivesse ocupando o cargo da Linda. E foi aí que elas se desentenderam nessa questão. No livro da Caitlin, ela disse que a Linda achou que a Caitlin conseguiu o emprego
porque ela estava tendo um caso com o Bill. Essa informação vai fazer muita diferença depois. E quando a Linda saiu da Casa Branca, ela e a Caitlyn não se falaram mais, até a curva que nós vamos encontrar na história depois. Porém, independente do desentendimento com a Linda, isso para Caitlyn foi muito bom. Ela precisava do emprego, vocês já estão cientes que eu relatei das cartas, ela estava desesperada por conta da situação financeira, e o marido tinha partido, e pelos registros que eu alcancei, a Caitlyn entrou para a folha de pagamento no dia 20 de abril de 1994. E a movimentação para colocarem a Linda para fora da Casa Branca estava em movimento. Porque aconteceu o seguinte, eles queriam colocá-la no Pentágono, que é nesse local onde a maior parte das pessoas conhece a história dela, onde aquele auge todo que nós vamos chegar vai se desenrolar. E isso aconteceu da seguinte maneira, eles estavam planejando um cargo para a Linda de Relações Públicas. Isso envolvia agendamento de entrevistas com o então secretário de Defesa William Perry. E seguindo a política usual para políticos nomeados, o supervisor desse cargo era um homem chamado William Blacklaw. E ele buscou uma lista de prioridades de candidatos da Casa Branca. E quando ele conseguiu essa lista, ele ficou surpreso ao ver que só continha apenas um nome, Linda Tripp. E o Willie já tinha visto muitas dessas listas, mas ele nunca tinha visto um candidato eliminar toda a competição preventivamente. Porém, o Willie queria outra pessoa para o cargo, ele já tinha um nome próprio em mente. Com a lista vazia, a Linda atrapalhava seus planos, porque tecnicamente ele seria obrigado a recrutá-la. E nos testemunhos que eu encontrei, ele comentou com seu chefe, Cliff Bernard, o seguinte: a Casa Branca está tentando enfiar alguém na minha garganta e eu não vou aguentar. Então esse homem meio que já detestava a Linda antes mesmo de conhecê-la. E em agosto de 94, a Linda é oficialmente transferida para o Pentágono. Aí parte desses registros não estão mais disponíveis. E então eu encontrei memorandos do Departamento de Defesa que falavam um pouco da passagem da Linda no Pentágono. E no começo não foi fácil. Ela foi transferida para o Gabinete de Assuntos Públicos do Pentágono. E interessante que todas as pessoas que lidavam diretamente com o Vince Foster a essa altura estavam fora da Casa Branca. A Linda era a única que havia arrestado e então foi transferida. Pelos registros, eu acredito que foi um baque para ela, porque independente de tudo que ela estava vendo da administração do Bill, ela gostava da Casa Branca. E ela trabalhou muito para conseguir chegar àquela posição. Sem contar que na própria demanda da administração do Bill, eu encontrei informações de que a Linda passou noites em um sofá do escritório da Casa Branca, porque já era de madrugada e simplesmente não fazia sentido tentar chegar em casa apenas para dar meia volta momentos depois e retornar. Então nesse processo, muitas vezes os pais da Linda, o ex-marido e seus amigos generosamente a substituíam em casa. Isso inclusive vai gerar nela muita culpa anos mais tarde. Quem revelou isso foi a filha dela. E o primeiro dia de trabalho da Linda já foi meio que um tapa na cara, porque toda a estrutura maravilhosa da Casa Branca não dava para sequer ser comparado à deselegância do Pentágono. Quando ela chega no primeiro dia, ela toma um susto com o espaço de seu escritório, que era compartilhado, e ela dispara um e-mail afirmando que isso não era o que foi prometido a ela. E ela pede um escritório. E eles dizem não. A Linda também faz emissão de passe de estacionamento. Eu tentei entender um pouco a dinâmica dessa emissão do estacionamento, mas eu não consegui entender. Mas eu encontrei várias declarações dizendo que a Linda foi colocada em um lugar bem ruim mesmo. Uma das descrições chegaram a usar o termo porão e cubículo em relação à localização da mesa em que a Linda trabalhava. Como a Linda estava numa área repleta de nomeados políticos feitos pelo Bill, eu não sei se isso influenciou ou não na convivência, mas a Linda sentiu que estava sendo maltratada e desprezada em tarefas que podiam ser dadas a ela. Isso está registrado em e-mails da comunicação da Linda e de outros supervisores do Pentágono. Eu li também que a Linda perguntou ao vice-diretor sobre o recebimento de horas extras, e então ela é informada, eu não entendi muito bem essa explicação, de que eles não eram autorizados a receber horas extras. Só que aí eu não entendi se eram os profissionais de autorização do nível da Linda ou se era o departamento que não tinha autorização para promover esses pagamentos. Aí a Linda escreveu um e-mail pro FO e pro DRPC
que dizia que o DoD não podia legalmente esperar que a equipe ficasse além da jornada de trabalho de 8 horas sem algum tipo de remuneração. E aí ela enfatizou que ela tinha responsabilidades familiares e que ela precisava sair prontamente às 17 horas. E ela fez isso todos os dias, saindo pela porta dos fundos para que ninguém soubesse, pelo menos até o período que isso estava na reclamação. Lembrando que essas reclamações da Linda são válidas porque quando ela foi chamada para servir a administração do Bill, foi combinado que eles iriam respeitar o horário de saída dela, que seria às 17 horas. É lógico que com o passar dos meses, a coisa foi se passando por conta da demanda, mas aqui numa situação desfavorável, a Linda já não achou mais justo passar por tudo que ela estava passando sem a remuneração correta. Aí também eu encontrei um outro e-mail da Linda para o diretor do FO e do DPRC, que ela reclama sobre seu espaço de trabalho e ela os acusa de discriminação política, pois os LTCs têm mais espaço do que ela, considerando que a essa altura ela já era uma nomeada política GS de autorização nível 15. E aí eu sei que a Susan Wallace e a Linda estavam discutindo constantemente e a Linda se queixava de que a Susan ficava ouvindo suas ligações ao telefone. Só que mesmo em meio a esse período eu encontrei uma declaração de um funcionário do Pentágono dizendo que a Linda teve um bom desempenho no trabalho e que todas as queixas que ela apresentava e as impossibilidades que surgiam não a impediram de trabalhar corretamente, só que as discussões entre ela e a Susan Wallace não acabaram. E aí eu encontrei uma informação que não está nos registros oficiais, eu não encontrei isso nos e-mails, não encontrei isso nos processos do Congresso, não encontrei isso nos relatórios do Ken Starr, não encontrei em lugar nenhum, exceto no livro do Tobin Bell, de que a Linda e a Susan Wallace foram separadas de uma discussão aos gritos. Pessoalmente, não sei se eu acredito nessa informação ou não, porque se elas tivessem sido separadas por força bruta, eu acredito que esse incidente estaria anexado em um dos memorandos do Departamento de Defesa. De qualquer forma, por uma convivência insustentável e por um cargo ingrato que deram a Linda, o William a transferiu para outro trabalho que era pior ainda. Ela passou a dirigir um programa que a cada ano permitia a um grupo de civis proeminentes a permissão para visitar instalações militares. Surpreendentemente, as declarações que eu encontrei disseram que a Linda, eles usaram essa palavra, a Linda teve sucesso nesse trabalho difícil. E ela e o William passaram a desenvolver uma espécie de amizade baseada em grande parte do vício em comum que ambos tinham. Eu também descobri dos outros funcionários entrevistados que na maior parte do tempo a Linda manteve as suas opiniões políticas para si mesma. Ela não tinha o hábito de compartilhar sobre política com os outros, exceto em um comentário mais agudo que ela fez. Foi numa conversa com o William, onde ele testemunhou que ele estava se queixando para a Linda das dificuldades do presidente tomar uma decisão que correspondesse às vontades do povo. E aí ele disse o seguinte: é uma loucura lá na Casa Branca. E a Linda suspirou: você não sabe da metade. No geral, eu encontrei uma série de outros testemunhos de que a Linda ficou conhecida como uma maternal lá no Pentágono. Eu encontrei uma informação muito interessante de que jovens estagiários que estavam em Washington, completamente distantes de suas famílias, constantemente precisavam de um conselho. E eles procuravam a Linda regularmente. Incrivelmente, esses estagiários vinham, se sentavam ao lado dela enquanto ela fazia seu trabalho no computador e contavam seus problemas, seus conflitos com seus namorados e até mesmo seus conflitos com os pais. Quando a Linda estava muito atarefada, ela não mandava ninguém embora, ela só respondia enquanto ela digitava pode continuar falando. Uma moça muito nova chegou a convidar a Linda para ser dama de honra em seu casamento e disse que a Linda ficou perplexa, ela não podia acreditar que ela seria uma dama de honra naquela idade. Ela fez isso e ela esteve presente na festa do casamento. Eu encontrei uma outra declaração também que em 1996, uma outra destacada do escritório da Linda pertencia às Forças Armadas. E em uma conversa com a Linda, essa colega deixou escapar que era lésbica. E contar isso a Linda era uma violação da política militar. Não pergunte, não conte. Quando essa colega contou isso a Linda, ela gelou na hora, porque foi sem querer. Elas estavam em uma viagem, em um avião, e a Linda perguntou o que ela faria depois que se aposentasse. E essa mulher disse que queria ficar em DC, porque sua parceira estava lá.
E se o serviço militar descobrisse, além dela ser demitida, ela perderia seu direito à aposentadoria. E ela diz que a reação da Linda foi muito normal e ela ficou super tranquila. E então isso confirmou um pressentimento que ela tinha dentro de si, que poderia confiar na Linda. E a Linda foi extremamente tolerante com ela e nunca revelou essa informação a ninguém. E essa mulher se aposentou sem ter nenhum problema com a administração do exército. Eu encontrei muitos relatos que, em um consenso, consideravam a Linda como uma mulher divertida. E eu também descobri uma documentação que informava o salário da Linda quando ela trabalhava na Casa Branca, que era equivalente a 47.920 dólares anualmente. Depois que ela foi transferida para o Pentágono, seu salário saltou para 69.427 dólares. E depois de 2 anos lá, a Linda recebeu muitas avaliações favoráveis sobre o seu desempenho, que ajudaram a aumentar seu salário para 88 mil dólares anuais. Com isso, a gente encerra aqui a trajetória da Linda na Casa Branca e a fase inicial dela no Pentágono. E nós vamos retornar com ela quando outra pessoa que vai executar um papel de extrema importância na história cruzar o caminho da Linda. Alguns de vocês já sabem quem é, se você não sabe, então espera o episódio chegar. E nesse momento eu volto para Caitlyn para também trazer o desfecho primário na história, porque ela também irá retornar mais tarde. O trabalho da Caitlyn na Casa Branca durou pouco, porque em setembro de 1994, o Bill nomeou outro advogado que trouxe toda a sua equipe consigo, e assim a Caitlyn acabou perdendo seu emprego. No seu último dia na Casa Branca, ela foi até o Bill e agradeceu pelo seu emprego anterior, mas ela reiterou que ela ainda tinha uma necessidade urgente de um emprego em tempo integral. Aí o Bill disse a ela para manter contato próximo com a Nancy e prometeu ajudá-la. E desesperada por um trabalho que pagasse bem, a Caitlyn continuou a escrever cartas amigáveis, com conversas que reforçavam sua necessidade de conseguir um emprego na Casa Branca. As cartas estão aparecendo para vocês e eu não vou lê-las porque não tem informações significativas, não tem nada que justifique eu ocupar o tempo do episódio lendo essas cartas, mas em uma delas tem um trecho muito interessante, porque a Caitlyn diz: "Olha, senhor presidente, investi quase 3 anos em sua campanha e eu não estou disposta a partir ainda. Por favor, preciso de um emprego." E ela persistiu e persistiu, mandando cartas em 94, 95 e 96. E a Caitlyn foi enrolada durante todo esse tempo, sendo mandada pra lá e pra cá. E é lógico que ela não ficou sem trabalhar. Ela conseguiu um emprego numa padaria, em lugares simples, considerando que ela não tinha uma formação, nem mais contatos para ajudá-la de algum jeito. E em julho de 1996, ela escreveu sua última carta para Nancy Harris, expressando sua indignação. Na carta que ela mandou pra Nancy, ela colocou assim: "Estou chocada com a maneira como fui tratada e pela leviandade." A última carta da Caitlyn para o Bill foi em novembro de 1996. Ela o parabenizou pela vitória em sua reeleição. Eu vou contar sobre isso em detalhes quando a gente chegar em 1996. E o Bill nunca respondeu essa carta. Até aqui a gente vai ver essa história indo de mal a pior. Mas o que ainda nos reserva é impressionante. E o último evento de 1994 que nós vamos ver vai ser uma derrota gigante